coisa que eu quero te mostrar, pois eu só espero que você não chore mais por mim. Ah, 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 eu só. Aí abrimos o Rede de Olhares de hoje ao som da banda La Vinci. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. O Rede de Olhares está no ar aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. E o nosso assunto de hoje são os trabalhadores que, por vários motivos e bem especiais, se reúnem em grupos. Quero lançar já uma pergunta. Você é sindicalizado? Você é sindicalizada? É um trabalhador que apoia o sindicato da sua categoria? Essa é a pergunta que eu lanço para você e essa foi a pergunta que a nossa equipe de reportagem lançou também nas ruas de Caxias do Sul. E algumas das respostas a gente confere agora. O senhor participa de algum sindicato? Só dos motoristas. Não, no momento. Não participo. Não, nós temos sindicato, mas eu nunca participo de nada. No momento não, estou desempregada, era da metalúrgico. O senhor sabe qual é o papel de um sindicato? Pra falar a verdade, eu não sei. Para ajudar nós, né, os trabalhadores. Não sei. Para nossos direitos. Acredito que é para tomar decisões sobre o setor, né? Por exemplo, nós é rodoviário, né? Então, decídios e as leis, né? Sei que eu tô pagando R$100, parece que eu paguei R$100 no mês, mas eu não entendo nada, nunca perguntei. E o que o sindicato dos motoristas faz pelo senhor? Nós temos dentista, temos médico. Quando foi para me aposentar, eu estava com um problema de coluna, saí da empresa por causa disso. Daí fui no sindicato, pedi informação, eles me guiaram médico, tive que fazer todos os documentos, estava errado, né? Serve pra gente, às vezes está com algum problema, ir lá, né, consultar. Nos direitos que o trabalhador tem, né? Por exemplo, tem direito a tantas coisas que a firma nega, né? É muito importante o sindicato, importante mesmo. Aí nós tivemos diferentes opiniões e eu queria saber do senhor, professor João Inácio. Essas pessoas que responderam que não estão sindicalizadas no momento ou que estão sindicalizadas, mas não dão tanta importância, não acompanham, isso seria sintoma de alguma coisa? Sintoma do quê, professor? Não, na verdade, historicamente, o Brasil, ele sempre teve uma baixa organização sindical, né? Tem um pouco a ver com a nossa história, né? E só diria assim, o sindicato, de certa maneira, é o desdobramento de toda a organização no mundo do trabalho. Isso vem desde o Egito Antigo, né? E depois incorporações de ofício, né? Na era moderna, digamos assim, tanto pelo lado dos trabalhadores quanto dos patrões, né? Eles mantiveram algum tipo de organização, né? Organização sindical, só que no Brasil, né, pela nossa formação, digamos assim, colonial, pela nossa formação autoritária, os sindicatos, eles sempre tiveram, digamos assim, baixa apoio político e muitas vezes a questão política era vista como questão de polícia, né? A partir dos anos 40, começa a mudar com a própria CLT, mas só que, de certa maneira, houve o engessamento até da organização sindical, né? A nossa legislação é uma legislação até certo ponto já antiga, né? E hoje o que nós temos? Nós temos uma diversidade grande também de outras associações, organizações, né, que defendem, digamos assim, a sociedade civil, e o sindicato ele atua numa faixa cada vez mais problemática, que é o do mundo do trabalho, né? São quantos trabalhadores sindicalizados hoje, aproximadamente? Hoje a nossa base é de 68 mil trabalhadores, né? Hoje nós temos perto de 20 mil associados ao sindicato. E é um número significativo. É fora do normal, né, que tem. No sindicato tem um nível médio de sindicalização que não acontece normalmente no Brasil, né? Sim. Nós temos sim um pouco acima da média, né? É a base disso que nós temos de associados ao sindicato. Agora, o sindicato de vocês, ele tem um histórico também de mobilização bastante grande, né? Que talvez ele difira um pouco do que o professor falava, né? O pessoal realmente vai para a rua e vai se manifestar e brigar pelos direitos, né, Leandro? O nosso sindicato, às vezes, quando eu falo, nós temos a vantagem de ser
mais organizado, não na questão dos próprios sindicatos dos trabalhadores, porque a gente pega empresas que têm muitos trabalhadores, às vezes tem categorias que é muito defragadas, né? Poucas pessoas, difícil de unificar. E nós temos isso, né? De empresas grandes, principalmente aqui em Caxias, né? Muitas empresas com um número alto de trabalhadores, né? Então o sindicato procura, né? Sempre está à luta. E na nossa região, por que parecia, faltava naquele momento, principalmente azeite e querosene. E depois disso, me parece que a lei, como colocou o professor, é obrigatório, né, você participar de alguma entidade, né, até de vista que a negociação salarial é uma prerrogativa ainda do sindicato. Você não pode fazer uma negociação sem ser via sindicato, eu acho que isso também é importante. Mas o papel fundamental é apoiar principalmente o pequeno. Infelizmente, eu acho que nós estamos com uma crise de associativismo no Brasil todo, as pessoas estão um pouco individualistas, mas o que quero colocar é que, por incrível que pareça, os grandes, às vezes, participam mais da entidade do que propriamente os pequenos. Isso é um pouco ruim, porque, na realidade, deveria ser exatamente o contrário. Talvez o pequeno não tenha visto ainda o potencial que ele tem. E qual é a nossa função? Brigar pelo coletivo. Você, enquanto presidente do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Caxias do Sul, diria que quais são os motivos importantes para se ter um sindicato que reúna os trabalhadores desta categoria? Individualmente, né, o trabalhador não tem a sua força, o empresário não tem a sua força, mas de forma coletiva e organizada, né, é possível tu atingir os objetivos comuns. Né? Praticamente para nós, trabalhadores do setor público, também tem uma certa dificuldade de sindicalizar. É um processo lento, né, do ponto de vista de você fazer o convencimento dos motivos que faz o trabalhador sindicalizar. Nós sempre colocamos de forma bem clara, o sindicato ele é uma ferramenta de luta, que sozinho ela não tem, né, a força para atingir seus objetivos. Agora, de forma coletiva, né, com os trabalhadores, com certeza os objetivos são alcançados. Certo, obrigado. E Luiz Carlos, essa reunião em massa, por vezes, né, como são os 20 mil trabalhadores sindicalizados ao Sindicato dos Metalúrgicos, ela pode, ou essa força, exatamente essa força é que faz as mudanças acontecerem? Será que é por aí mesmo, é na reunião em grupo? Eu entendo que o sindicalismo, como já foi dito aqui pelo professor e já comentado, ele vem se adequando a uma nova realidade. Nós deixamos de ser, num passado bem recente, para defender só lutas menores, ou seja, não lutas menores, que são negociar dissídio ou algum item específico, tanto de um lado como de outro, para participar da sociedade, para desenvolver o setor ao qual nós participamos, como foi dito aqui pelo o colega aqui dos metalúrgicos, para nós influenciar na sociedade como um todo e influenciar principalmente na formação de leis. No nosso caso dos comerciais, não é que nem os metalúrgicos, né? Que eles podem fechar uma empresa e pegar as pessoas e uni-las, né? Porque a gente não pode, a gente não tem como fechar um comércio para pegar os trabalhadores do comércio e exigir algo, né? Mas esse não tem como, é porque é mais complicado de chegar nessa massa de trabalhadores? Mas assim, impedir o direito de ir e vir do cliente, entendeu? Então a gente não tem como fechar o comércio. E eu acho que a união, a gente tem que ter união. O nosso problema do comércio é a rotatividade. Acho que o Gasperini também vai comigo concordar, né? O rodízio é muito grande no nosso comércio e é muito difícil a gente fazer a sindicalização em Caxias do Sul, no nosso comércio. Eu queria falar com o Thiago justamente para saber dessa questão que o professor falava agora. E até eu posso pegar por esse gancho, né, do professor. É mais difícil mobilizar as pessoas hoje quando se tem essa garantia dos direitos, ou pelo menos a garantia de que se vai ter um aumento salarial, ou pelo menos uma reposição salarial ano após ano. Gera uma espécie de acomodação por conta dessas leis trabalhistas? Olha, eu não diria que gera uma certa acomodação, mas gera sim uma expectativa, né? Sempre quando você tem uma negociação coletiva, tanto por lado laboral dos trabalhadores como da parte patronal, né? Ali se busca, inclusive, a parte dos trabalhadores manter algumas
questões sociais que eles acham importantes, né? E nós, exatamente, temos que verificar também essa questão do custo das empresas, a dificuldade que as empresas, especialmente aqui, e todos nós aqui defendemos muitas pequenas empresas, né? A maioria das empresas que são sindicalizadas ao nosso sindicato são empresas pequenas, né? Mas eu não digo que gera uma acomodação. É evidente que as pessoas que participam do sindicato talvez não são o número ideal, tanto talvez do lado dos trabalhadores e muito mais do nosso lado da empresa. A empresa, então, ela é muito mais, o empresário pequeno e o médio, ele não tem essa visão de que o sindicato está ali para lhe fazer a defesa dos seus direitos. Obrigado, Thiago. Nós temos participação de um telespectador, o Nelson, do bairro Cruzeiro, aqui de Caxias do Sul. Tudo bem com o senhor? Tudo. O senhor tem alguma pergunta para fazer? De que maneira que é? Em primeiro lugar, parabenizar o programa e a banda, que eu achei muito boa. O senhor está parabenizando porque a banda é daí do seu bairro, que eu estou sabendo, né? Sim, com certeza. Mas então, o senhor tem, de que maneira quer contribuir aqui com a nossa discussão? Eu queria contribuir da seguinte forma, que com a política de valorização do salário mínimo sempre acima e bem acima da inflação, o que de fato isso contribuiu para as demais categorias conseguirem um aumento também significativo? Ou seja, um dissídio acima da inflação. O dissídio e mais algum ganho real se tornou possível melhorar. Tá certo. Obrigado, viu, seu Nelson, pela participação. Até a próxima. Até, obrigado. Quem gostaria de responder essa pergunta para contribuir aqui? Pode, por favor, Leandro. É isso, né? Quando a gente fala assim que os sindicatos têm que participar da vida social, né? Pega nós os metalúrgicos, o comerciário, o pessoal aqui dos servidores. O que nós temos a ver com essa debate do salário mínimo nacional ou próprio regional, né? É isso aqui, com certeza, ele deságua nas nossas categorias, né? A questão do ganho real. Porque nós passamos uma década de 90 terrível para o movimento sindical, ou pelos empresários também, e o Brasil, na época de 2000, melhorou sua economia. Em contrapartida, os trabalhadores na década de 90 fizeram a sua parte, onde ela negociava simplesmente para ganhar inflação. Quando o mercado melhorou, as empresas melhoraram, qualquer segmento, então nada mais justo que os trabalhadores também sejam recompensados por isso. E vocês, como é que avaliam essa participação de trabalhadores fora do ambiente de trabalho, que é o que a gente está falando aqui também, né? Também fora do ambiente de trabalho. Eu acho que qualquer forma que assegure o direito do trabalhador é válida, né? Porque a gente vê que há leis trabalhistas, mas alguém tem que lutar por elas, tem que lutar pelo vigor e para que elas se concretizem. Até quando vai durar a sensação de não ter mais nada? Queria tanto encontrar um jeito pra você voltar pra casa. Eu busco que o dinheiro não pode comprar. Eu fui além do que eu pude imaginar. Eu lembro de... Vamos com a opinião de o presidente de um sindicato, Sindicato dos Rodoviários, aqui de Caxias do Sul, que também deixou a palavrinha para partilhar com você aí em casa. Eu também sou rodoviário, sou funcionário de uma transportadora. Caxias e região, e que hoje, claro, exerço a função de presidente do sindicato. Ele representa todos os trabalhadores que trabalham na área do transporte, seja transportes de pessoas, transportes de alimentos, enfim. A função do sindicato é defender os trabalhadores em todos os sentidos, né? E cada vez negociar mais com a classe patronal direitos que a gente sempre corre atrás, né? Que o trabalhador tenha o trabalho, claro, mas que tenha também uma dignidade, né, para usufruir, seja que nem no sindicato de sedes campestre, né, e que ele tenha um plano de saúde bom para ele e para a família, que tenha cesta básica e outras
coisas que a gente sempre negocia, né, em épocas de dissídio. E todo ano todo também a gente, cada vez que tem conversa com a classe empresarial, a gente está tentando conseguir mais e mais coisas para os trabalhadores. Daí que é um pouco o papel de todo sindicato, né? Reivindicar condições melhores para os trabalhadores. O Evandro Cuver, estou correto, Evandro? Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Marcos, bem-vindo ao programa. Então, trabalhadores rurais, uma categoria extremamente importante para a nossa região aqui, que depende bastante do campo, né? Em função da produção toda. E o que você diria que é o maior desafio de vocês enquanto levar trabalhadores rurais para estar junto ao sindicato? Olha, a gente não tem tantos problemas na questão da sindicalização. O nosso Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a gente representa agricultores familiares na sua grande maioria e também trabalhadores empregados de empresas que trabalham na agricultura. Mas a gente tem uma boa aceitação no nosso município e nos municípios da região, uma boa aceitação da questão da sindicalização. E os trabalhos que a gente vem realizando não são diferentes dos outros sindicatos. E a categoria dos bancários é uma categoria que sempre que precisa, os trabalhadores dos bancos param atividades e param porque sabem que vai causar uma série de transtornos no dia a dia, mas que, obviamente, eu sei que vocês sabem que deve ser feita essa paralisação para chamar a atenção, obviamente, para tentar conquistar direitos, né? Exatamente. A categoria dos bancários é a única que se organiza a nível nacional. Quer dizer, um bancário aqui de Caxias, um caixa de um banco ganha a mesma coisa, um caixa de um banco lá no Nordeste. Então, quando a gente reivindica, se organiza a nível nacional. Por isso, eu acho que é uma categoria forte e consegue bastante coisa durante um dissídio. Sim. A nossa convenção coletiva completa 20 anos esse ano. Todo ano a gente renova esse acordo coletivo, né? O Ademar, quando a gente fala de educação, a gente fala de sindicato, vocês do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado aqui da Serra Gaúcha, hein? O que tem de relação qual a relação, né, de sindicato dentro da educação? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite e cumprimentar pela felicidade da escolha da pauta. Muito obrigado. Abordar um tema desses acho que é uma felicidade muito grande nesse sentido. Bom, quem olha para uma escola particular, ele normalmente vê o professor. Nós representamos a outra parcela da categoria, que são os trabalhadores do ensino privado que não estão na sala de aula, que não exercem a docência. Os funcionários. Os funcionários. Então, são todos, vocês também fazem parte dessa organização sindical, né? Apesar de todas as diferenças de funções, o foco todo é o ensino privado. Então, assim como o professor ele tem a sua importância no processo de ensino-aprendizagem, se não tivesse essa parcela da categoria, que é a parte administrativa, as instituições de ensino privado, desde a educação infantil até o 3º grau, elas, digamos assim, teriam muitas dificuldades nesse sentido. E a questão de organizar, a gente sabe que tem o dissídio, né? Agora, a negociação salarial nessa categoria, ela costuma ser muito complicada? Ela é muito complicada porque nós temos uma organização estadual, no sindicato patronal, ele representa desde o ensino básico até o superior. Então, imagina só, cada um tem os seus interesses. Os nossos sindicatos, somos em 8 sindicatos no Rio Grande do Sul e a gente faz a negociação em conjunto. E a grande dificuldade é a gente conquistar aumento real do salário. Por quê? A luta de classes, mesmo que alguns neguem ela eu manifesto opinião aqui a respeito disso. Ela está, cada dia que passa, mais forte. Porque o que é uma negociação? É uma disputa de forças. De um lado, os trabalhadores trazem a pauta, os sindicatos dos trabalhadores trazem a pauta da categoria, e do outro lado, os donos do negócio, eles querem aumentar o seu lucro, outra forma, denominação superávit aí nesse sentido. Então, assim, a dificuldade hoje, qual é na negociação e de mobilizar?
A terceirização, ela veio exatamente para esfacelar a organização sindical, onde que você convive numa instituição de ensino, por exemplo, com 4, 5 categorias. Como você vai organizar essa categoria? Então, mas mesmo assim, a importância de existir o sindicato. Se a gente voltar há 27 anos atrás, quando o nosso sindicato não existia, aí a gente vai se dar conta que nós não tínhamos vale alimentação, não tínhamos plano de saúde, nós não tínhamos adicional por tempo de serviço, a gente não tinha bolsa de estudo para quem estuda nas instituições, também para os seus dependentes, e uma série de outras coisas que a gente, é bem verdade, através da negociação. A negociação é uma concessão. E é bem verdade que tem a concessão por parte do patronal. A gente conseguiu, via convenção coletiva, estabelecer essa, digamos assim, esse contrato de trabalho essencial para a existência tanto das instituições como para a nossa categoria. E até também. eu queria emendar na sua fala, Ademar, porque ele falava, professor, o Ademar falava da questão da luta de classes, né, que é um conceito que surge com o filósofo, o estudioso Karl Marx, então que seria essa briga eterna entre os opressores e os oprimidos, né, ou então entre a burguesia e o proletariado. Hoje, como é que ela se manifesta? Ela ainda se manifesta, essa luta de classes? Eu diria assim que a discussão sociológica sobre as classes é anterior ao próprio Marx, né? Talvez a característica do Marx foi ter destacado o aspecto da luta de classes como motor da história, né? Mas o reconhecimento da existência de classes é bastante antigo, assim como antes até do capitalismo tínhamos os estamentos e as castas na Índia, né? Então a segmentação da sociedade é algo assim histórico que acompanha desde as civilizações mais primitivas, né? A dinâmica é do conflito entre elas, né? E hoje nós vemos uma relação contraditória, ou seja, com a globalização, e eu tenho destacado bastante aqui a globalização, existem aspectos que colocam do mesmo lado, certo, patrões e empregados, especialmente os médios, pequenos, os trabalhadores, porque todos eles sofrem com a globalização, com a competitividade global, né? E isso, acho que quanto mais se perceberem isso, vai ser melhor para ambos os setores, né? Mas, claro, existem aspectos no dia a dia, muitas vezes, que são de atrito, que são de conflito, né? E diria que isso é inevitável, né? Isso existe na medida em que existem 2, 3 pessoas, as pessoas pensam diferente, e o poder e a propriedade privada foram os elementos destacados pelo Marx como sendo o principal aspecto. Agora, destaco que hoje em dia a luta de classes ela é global. E se nós não pensarmos nisso, não é só a questão local que representa isso, porque existem vários aspectos que afetam tanto os pequenas empresas como os trabalhadores, né? Tá certo. Quero agradecer muito ao professor João Inácio Pires Lucas. Agradecer a todos vocês, representantes de sindicatos aqui de Caxias do Sul e da região que vieram. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas eu queria ainda falar sobre a participação feminina nos sindicatos, porque hoje aqui vocês aí em casa viram, né? Temos apenas representantes do sexo masculino. Fica para uma próxima. A gente vai agora com a banda Lavíncia. Eu quero pedir para o pessoal da produção colocar na tela depois um contato do Guilherme Matias. A gente não vai conseguir falar sobre o projeto, mas fica para você em casa acessar. Obrigado, Guris, pela participação. Obrigado pelo convite. Voltem sempre ao Rede de Olhares. Amanhã tem mais ao vivo às 6h30 da tarde. A gente se vê numa próxima. Até! Vai dizer que não importa mais o que passou. Vai mentir de novo e fingir que feliz ficou. Ao saber que vou embora e não vou mais voltar. Ao saber que a velha história acaba de terminar. Sei que vai chorar e vai querer ir também. Vai seguir meus passos e sonhar em ir além. É tudo tão estranho, tão difícil acreditar. Mas mesmo me odiando, eu sei que um dia vai lembrar. Pra
olhar. E o fracasso me alcançou. E pra viver nesse lugar tive que ser o que eu não sou. Me distrair com seu olhar. O fracasso me alcançou. Um dia tudo vai embora, eu sei.